Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar a otimização com restrição de igualdade. Então vamos começar no caso mais simples, que a gente tem uma função de duas variáveis e uma restrição de igualdade. Então a gente está interessado em otimizar, ou seja, maximizar ou minimizar uma função f de duas variáveis, x e y, sujeito a alguma restrição, sujeito a, eu vou chamar de h de xy, uma função de restrição, que é igual a um valor constante c. Então a gente quer escolher aqui x e y, que pertencem à função f, e que satisfazem essa equação de restrição. Então, graficamente, a gente tem o seguinte. Então, vamos traçar aqui o gráfico de y e x, as nossas duas variáveis, e vamos supor que a função h é dessa forma. Uma curva em que o valor dela é igual a c. Aqui é uma curva de nível, né, da função h. Então, se a gente quer pegar uma função f e maximizar ela, por exemplo, então a gente vai ter aqui, por exemplo, uma curva de nível da nossa função f igual a um valor que eu vou chamar um valor a. E aí essa curva de nível de f, ela vai estar tocando a nossa função h nesses dois pontos, esse e esse. Esses são os dois pontos em que x e y na f vai ser igual a c e x e y na h também vai ser igual a c. E qual seria o ponto que maximizaria a nossa função f? Então, se a gente tiver aqui que a nossa função f vai crescer nesse sentido, por exemplo, a gente tem essa outra curva de nível, f de x e y, igual a b, em que b é maior do que a, quer dizer que a nossa função f está crescendo aqui nesse sentido. Então, a gente vai ter outros dois pontos aqui que interceptam a curva de nível h, e esses pontos vão ter o maior valor da nossa função f. Então, para maximizar, a gente tem que ir aqui ao longo da curva h, nesse sentido e nesse outro sentido, até um ponto em que a gente não consegue mais tocar outra curva de nível. Então, por exemplo, esse ponto aqui, que toca essa curva de nível, seria o nosso ponto de máximo. É o ponto em que a nossa curva f é tangente à nossa curva h. Porque a partir desse ponto aqui, não tem como eu escolher outros valores de x e de y que façam com que essa equação de restrição seja satisfeita. Então, esse aí vai ser o valor máximo da minha função f, nos pontos estrela, x estrela e y estrela. Então, a condição de máximo ou de mínimo vai ser o ponto em que a curva de nível da nossa função f é tangente à nossa curva de restrição, a nossa equação de restrição. Então, matematicamente, o que a gente tem? A gente tem que no ponto x e y, estrela, as curvas são tangentes. E se as curvas são tangentes, quer dizer que elas têm a mesma inclinação. Então, a inclinação da nossa curva f, essa curva de nível, nesse ponto x estrela e y estrela, vai ser o quê? Vai ser a inclinação aqui nesse gráfico, né? Y e x. Então, vai ser dy dx. Só que essa derivada aqui, ela é dada pela regra da função implícita. Porque a nossa f, ela é função de y e de x. Então, o que a gente vai ter aqui vai ser igual a parcial da nossa função f com relação a x, avaliada nesse ponto estrela, dividido pela parcial de f com relação a y, também nesse ponto estrela.
essa vai ser a inclinação dessa nossa curva de nível. O mesmo serve para a função h. A gente vai ter que dy dx para a função h vai ser menos h de x dividido por h de y. Isso tudo no ponto estrela. Então, para resumir a notação, vamos colocar somente o símbolo das derivadas. Então, quer dizer que nesse ponto, menos f de x sobre f de y vai ser igual a menos h de x sobre h de y. A gente pode cancelar isso aqui, né? E a gente vai ter que como condição para existir essa derivada implícita, a gente tem que essas aqui de baixo, né? A f de y é diferente de zero e a h de y também é diferente de zero nesse ponto. Então eu posso passar f de x sobre h de x vai ser igual a f de y sobre h de y. Então, como isso aqui é uma razão entre derivadas, isso aqui vai ser um número. Então, eu vou chamar de m esse número. E aí a gente vai ter o quê? F de x sobre h de x é igual a m. Então, isso quer dizer que f de x é igual a m vezes h de x. O mesmo serve para o f de y. Então, essa aqui é a condição de ótimo, de maximizar ou minimizar a nossa função f. A gente também pode escrever ela como o nosso vetor gradiente. Então, a gente tem que o vetor gradiente de f no ponto estrela é igual a m vezes o vetor gradiente da nossa função h, também aqui nesses pontos x e y estrela. Então, essa condição quer dizer que o vetor gradiente de f ele vai apontar na mesma direção do vetor gradiente de h. Porém, os sentidos podem ser, contrários ou no mesmo sentido. Então, a gente tem que o gráfico de x e y. A gente tem aqui a nossa função h. Aqui vai ser o ponto x estrela, y estrela. E aqui a gente vai ter uma curva de nível da nossa função f. Aqui é h, aqui é f. A gente vai ter o gradiente de f apontando nesse sentido, porque a gente estabeleceu que as curvas de nível vão aumentando nesse sentido, que vai ser o gradiente de f. E aí a gente vai ter o gradiente de h apontando nesse sentido, ou o gradiente de h apontando aqui no mesmo sentido do gradiente da função f. Então, graficamente, o que a gente tem é isso. A gente pode resumir tudo isso utilizando a função de Lagrange. Então, vamos definir o que é a função de Lagrange. Então, a gente tem a função de Lagrange. Então, vamos definir aqui a nossa função f, que é a função que a gente quer maximizar ou minimizar, que vai ser a injeção de um subconjunto do R2, U, o domínio de f, nos reais, em que U é o domínio da função f, ele pertence ao R2, ou seja, uma função de duas variáveis. E a gente tem que essa função ela é continuamente diferenciável uma vez. Então, a gente quer maximizar ou minimizar a nossa função f sujeito a uma função h de x e y igual a um valor c. Então, a gente está escolhendo x e y que pertencem ao domínio de f, que maximiza ou minimiza a nossa função f nessa restrição, nessa equação de restrição. E nós chamamos essa função f de função objetivo. Ela é o objeto da nossa otimização. E a função h ela é chamada de função restrição. Porque ela está restringindo a nossa função f.
A nossa função de Lagrange, ela vai ser uma função do tipo L, ela vai ser função de x e de y, que são as nossas variáveis, as variáveis da função f, e uma nova variável chamada de lambda. Então ela é a função objetivo, f de x e y, menos lambda, que multiplica, aqui vai entrar a nossa função restrição, h de x e y, menos esse lado direito da equação, o c. Então essa aí é a nossa função de Lagrange. E com a função de Lagrange, as condições de primeira ordem dela garantem que a gente está maximizando essa função f ou minimizando, atendendo a essa restrição. Então vamos verificar. As condições de primeira ordem dessa função L vai ser o quê? A derivada parcial de L com relação a x tem que ser igual a zero. Então vai ficar o quê? A parcial de L com relação a x, vamos pegar aqui o primeiro termo, é f, nossa função f. Então vamos chamar de f de x, a parcial de f com relação a x. Menos lambda. E aqui dentro vai ficar o quê? A parcial de h com relação a x. Isso aqui tem que ser igual a zero. Ou seja, f de x vai ser igual a lambda vezes h de x. A outra derivada parcial de L vai ser com relação a y. Então vai ficar f de y menos lambda, que multiplica h de y. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então nosso f de y vai ser igual a lambda h de y. Ok. Por último, a gente vai ter a parcial de L com relação a lambda. Tem que ser igual a zero. Então f não é função de lambda, zero. Então vai ficar a derivada de menos lambda é menos 1. E multiplico o que está dentro do parênteses. H de x e y menos c. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Ou seja, h de x e y é igual a c. Então essa função de Lagrange garante essa derivada aqui, que a gente viu que graficamente é a inclinação daquelas curvas de nível, junto com essa outra derivada aqui. E além disso, a gente tem que esses pontos, eles têm que pertencer à nossa curva de restrição, à nossa equação de restrição. A gente pode expressar também na forma do vetor gradiente, que quer dizer que o vetor gradiente da nossa função lagrangiana, nos pontos que eu vou chamar aqui de estrela, vai ser igual a zero. Então essa é a condição de primeira ordem da nossa função de Lagrange, que é a otimização da função f na restrição h. E aqui a gente tem um ponto a mais que tem que ser verificado. Porque quando a gente faz as condições de tangência, a gente leva em conta que aquelas derivadas são não nulas, né? Então a gente vai ter aqui na qualificação da restrição que um ponto de máximo ou mínimo, x estrela, y estrela, a gente tem que essas derivadas parciais de h avaliadas nesses pontos são ambas não nulas, ou pelo menos uma é não nula. Então a gente tem que ter essa condição, em que a parcial de h com relação a x ou a parcial de h com relação a y tem que ser diferente de zero. Essa aqui é a qualificação de restrição do ponto ótimo, né? O ponto de máximo ou de mínimo. Então vamos resolver aqui esse exemplo. O exercício pede para a gente encontrar o máximo da nossa função f sujeito à restrição h. Então a gente tem aqui que a gente quer maximizar f, escolhendo x1 e x2, sujeito a, vamos colocar aqui maximizar, sujeito à restrição, que é x1 mais 4x2 igual a 16. Então aqui a gente tem a nossa função f,
e a restrição. A gente pode colocar até aqui a forma funcional da nossa função f, porque é bem simples, né? x1, x2, sujeito a. Então a gente vai montar a nossa função lagrangiana, que vai ser função de x1, x2 e lambda, que vai ser igual ao quê? A nossa função f menos lambda, que multiplica a nossa função h, menos c. A nossa função f, ela é o quê? x1 vezes x2. A nossa função h é x1 mais 4x2. E o c é 16, menos 16. Então está aqui a nossa função L. Agora vamos pegar as condições de primeira ordem. A primeira derivada da nossa função L parcial com relação a x1 vai ser igual ao quê? Aqui vai ficar x2 menos lambda, que multiplica, ali dentro vai ficar somente 1. A gente tem aqui que isso aqui tem que ser igual a 0, então o nosso x2 vai ser igual a lambda. Isso aqui no ponto ótimo, ponto de máximo. A gente tem também que L de x2 vai ser igual a x1 menos lambda, que multiplica, agora vai ser igual a 4. Isso aqui tem que ser igual a 0. Então o nosso x1 no ponto ótimo é igual a 4 vezes lambda. E por fim a gente vai ter aqui L de lambda, que é a parcial de L com relação a lambda, tem que ser igual a 0. E aqui sempre vai ser a equação de restrição sendo atendida. Então é x1 mais 4x2 igual a 16. Não precisa fazer o cálculo da derivada, é só repetir a restrição. Isso aqui no ponto ótimo. Então aqui a gente tem 3 equações e 3 incógnitas. Então dá para resolver tranquilamente. Então vamos estabelecer aqui uma relação entre x2 e x1. Se x2 é igual a lambda, x1 é 4 vezes lambda, ou seja, x1 é igual a 4 vezes x2. Então vou substituir x1 por 4x2 na equação de restrição. Então vai ficar 4x2 mais 4x2 igual a 16. Então nosso x2 vai ser igual a 16 sobre 8, que é igual a 2. Então no ponto ótimo x2 é igual a 2. Isso implica que o nosso x1 é igual a quanto? Nosso x1 é 4 vezes x2. Então é 8. E a gente tem o lambda também, né? O lambda é igual a x2, que é igual a 2. Então aqui a gente encontrou os 3 valores. x1, x2 e lambda, que são os pontos ótimos dessa nossa função L. Então o ponto 8 e 2 vai ser o ponto de máximo. Agora vamos verificar a qualificação da restrição. Então a gente tem que a nossa restrição H, ela é x1 mais 4x2. Então a derivada de H com relação a x1 é 1. E a derivada de H com relação a x2 é 4. Isso aqui é sempre diferente de zero, isso aqui também. Então qualquer ponto ótimo da nossa função L vai satisfazer a qualificação da restrição. Então qualquer ponto ótimo vai ser o ponto que a gente quer. Vai ser o ponto que maximiza ou minimiza a nossa função. Então está aqui o nosso ponto de máximo ou mínimo. Então o ponto 8 e 2 é o ponto de máximo. E o valor da nossa função f, o valor de máximo, vai ser o valor dela avaliado nesse ponto, ponto 8 e 2. Então vamos substituir na função f. A função f ela é x1 vezes x2. Então é 8 vezes 2, que vai ser igual a 16. Esse é o valor máximo da nossa função f.
sujeita à restrição H. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai ver o caso quando a gente tem mais de uma restrição. Até lá!